Vamos representar hoje nos nossos trabalhos as achuras, um item específico da norma NBR 12.298 que teremos como base. As achuras, então, podem ser utilizadas para indicar o tipo já de material. Além de você já aproveitar para fazer o corte do material e apresentar algum detalhe específico, você, nesse mesmo trabalho, você já utiliza essa atividade para aproveitar e representar o tipo de material a qual aquele componente é feito. Então, as achuras específicas, de acordo com a nossa NBR 12.298, está representado nessa tabela e não necessariamente precisamos nos ater a isto, de tal forma que a própria norma diz que outras achuras podem ser utilizadas desde que, então, identificadas de forma adequada, que facilita, então, a interpretação. Bom, esta achura, essa aqui, então, é a representação para elastômeros, vidros, cerâmicas e rochas, de acordo com esta NBR 12.298. Concreto já é representado desta forma, onde aqui apresentada. Líquidos são esses traços, um traço mais espesso para iniciar e depois traços mais finos, trespassados, para representar a parte líquida. Madeira, então, aqui estão os veios da madeira representados, e terra é representado com esse tracejado com 3 linhas neste sentido e depois várias outras linhas conforme a quantidade de representação que tu quer fazer, mais 3 linhas e assim segue. Também é bastante utilizado a representação de terra, é fazer 3 linhas neste sentido e 3 linhas neste sentido, mais 3 neste sentido e mais 3 nesse, e assim vai sucessivamente. Então são formas que tem de se representar o corte em uma determinada área de terra realizada. Então essas são as formas de achuras específicas apresentadas na norma NBR 12.298, que trata sobre as representações em corte e as achuras. Outras fontes de pesquisa nos dizem também que as seguintes representações são válidas. Para metal, em geral, via de regra, quando se coloca metal, entende-se aço, são essas linhas contínuas próximas, equidistantes uma da outra, cobrindo todo, então, a área achurada. Mas, via de regra, essa representação é entendida como aço, então. Ferro fundido, ela pode ser representada, então, com 2 traços próximos. Depois tu pode fazer isso imaginando como se tivesse aqui um traço, só que não representado. E aí segue as próximas representações. Também pode ser utilizado cores. Aqui está sugerindo, então, para ferro fundido a cor azul. E o metal, então, é cor preta. Para ferro forjado, outro tipo de ferro já, são 3 linhas seguidas, como aqui, essas 3 linhas seguidas, imagina uma em branco, aí as próximas sequências de linha, e uma cor mais lilás aí que tu pode utilizar. Ferro, metal branco, então tu faz uma linha contínua estreita, depois uma linha tracejada, estreita também, mais uma linha tracejada estreita, e aí 2 linhas contínuas, e segue
repetindo esse padrão de comportamento, né? Então é chamado metal branco. Já para cobre e as ligas de cobre, né, utiliza-se o laranja, por exemplo, né? Então é uma linha contínua e um tracejado mais longo, de linha descontínua, tudo traço estreito, essas representações, né? E mais uma linha contínua e assim segue, né? Aço inox. Então, como é que se representa isto, né? Uma linha contínua, estreita, imagina uma falhando aqui no meio, depois mais uma. Duas linhas seguidas. Outra falhando e uma linha contínua em todo o material, falha uma e aí mais duas. Então essa é o padrão de representação para o aço inox. Pedra, cinzento, né? Então é essa linha toda tracejada, cortando todo o material, né? Cerâmicos tem essa representação um pouco mais borrada. Alumínio, magnésio, né? Esse material todo. Então são 3 linhas seguidas tracejado, 3 linhas tracejada, né? E uma linha contínua, depois repete o padrão. Isso seria então para o alumínio, né? Madeira, né? Então a madeira, aqui estão os veios da madeira representados, né? Então são a madeira ao longo do corte dela, e a madeira de topo, então está aqui os veios sendo representados e quando vista de topo. Então são 2 formas de representar a madeira, que já informa o sentido de corte da própria madeira, né? Quando for contraplacado, né? Então aqui está as placas, já indicam então que tem 1, 2, 3, 4 placas, né, prensadas juntas, né? E aqui está a representação, então, avisando que é de madeira, né? Aglomerados de madeira, os veios, então, que é um padrão de representação da madeira, e esses pontos, então, informando que é um aglomerado de madeira, né? Cortiça e couro, então, enxadrezado, plásticos também desta forma, né? Estanho, betão. Então, esses são alguns padrões que nós temos de representação para achuras. E as cores é orientativo, né? Cada empresa tem que ter o seu padrão adotado. Então, mais algumas coisas, repetindo aqui só em separado, né? A madeira de face, então, né? Ao longo do corte longitudinal, então representando aí veios. Tem várias formas, né? Então, isso aqui é uma outra forma de representar os veios. A madeira de topo, também já vimos, né? Essa representação aqui informa a forma com que foi cortada essa madeira, né? Plásticos, então 3 linhas contínuas e aqui um espaço em branco que repete o processo, né? Líquidos nós já vimos, né? Aqui uma outra forma de representar o líquido, em vez de só ter traços contínuos como o modelo anterior, esse modelo já tem um tracejado aí diferente, né? Mas indica líquidos também. A representação de terra, já vimos no anterior como é que é. Rocha, então, tem essa especificidade dessas linhas, mantém aquelas 3 linhas nesse sentido, só que representam uma série de outras linhas já neste sentido aqui, ó. Então, isto informa que é um corte feito na rocha, né? A areia é esse pontilhado, que está aqui representado, o concreto vimos, a alvenaria, então é um tracejado com espaçamento maior, traço estreito, né, nesse sentido. Tijolos é um clássico, a representação desta forma. Para achar as achuras, por exemplo, se estiver utilizando o SolidWorks, você acessa um primeiro clique aqui, vai abrir então propriedade dos materiais. Nas propriedades tu vem aqui e clica em propriedades do material, aqui propriedades do documento, desculpe, e aqui propriedade do material, busca área achurada, aqui está a área achurada, clica em cima marcando essa opção, e aí quando clicar aqui,
quando houver um clique final aqui, ele vai te abrir essa série de possibilidades. E aqui está a barra para navegação, para você escolher outras opções, e aqui ele já vai te mostrando como que vai ficar a área churada que você selecionou. Se tiveres no AutoCAD, você começa a selecionar pelo padrão, vai no comando para achuras, né? Nesse comando para achuras ele te abre essa outra opção, uma outra janela, né? E tu vem aqui, né? E vai clicar e vai abrir mais uma opção que te dá uma série de possibilidades, e aqui então você clicando em cima tu escolhe a área e o formato então que você quer achurar.